Conversas com o Mundo. Hoje para vir falar mais uma vez de um assunto muito sério. Este serão os sons que serão ouvidos nos últimos momentos em que realmente entremos dentro do que chamamos uma terceira guerra mundial. Isto são os sons que se ouvirão um pouco por todo o mundo. Espero que escutem bem hoje e que espero que nunca mais os voltem a ouvir. Vocês escutaram estes sons? Se estes sons alguma vez foram ouvidos durante este tempo, ou vocês receberem no vosso telefone um alarme com ataque iminente, com o Serviço Nacional de Alerta a de alguma forma de informar que estamos prestes a ser atacados por armas nucleares, é o fim da humanidade. É aquilo que a Bíblia fala como o Armagedão. Aqui na língua inglesa nós chamamos de Armageddon. É o fim dos tempos. Calcula-se que a América tem aproximadamente cerca de 200 alvos na Rússia, pelo menos pré-selecionados para os seus mísseis Trident II. Os Trident II são mísseis com uma capacidade nuclear de 475 kilotons. 475 kilotons, vejam a diferença que faz entre os 15 kilotons do que foi usado durante o bombardeamento de Hiroshima em 1945 e o que foi usado também em Nagasaki com 18 megatons. Little Boy and Fat Man foram os nomes dessas bombas utilizadas em Nagasaki e em Hiroshima. Em Hiroshima primeiro, no dia 5 e no dia 8 de agosto de 1945 em Nagasaki. Tinham apenas entre 15 e 18 megatons. Esta tem 475 megatons cada uma. Calcula que se cada míssil Trident II que pode ser lançado dos submarinos classe Ohio tenha aproximadamente entre 3 a 5 ogivas nucleares mais 2 decoys pelo menos. Cada uma delas com a potência de 475 kilotons. É uma destruição incrível. É uma destruição brutal. Mas como o mundo não se contentava com apenas os kilotons, a América e o mundo fizeram testes com armas nucleares até cerca de 50 megatons, que segundo reações secundárias deu origem a uma bomba com uma explosão realmente de fator atómico de 75 megatons. É o inferno, realmente. O homem tem o inferno nas mãos dele. E pode a qualquer momento abrir as portas dele para o mundo inteiro. É isto que me preocupa. Durante a Guerra Fria entre a América e a Rússia, nós tínhamos um sistema chamado MAD,
que de alguma forma uh, como é que é dizer? Não dava a opção de vitória a nenhuma das partes. Mutual Assured Destruction, que é o MAD System, quer dizer assegurada destruição mutual, ou mutual destruição assegurada. Em inglês é MAD, Mutual Assured Destruction. Quer dizer que tu destróis-me a mim e com certeza serás destruído. Ou quer dizer, tiras-me um olho e tiro-te um olho a ti. Segundo o primeiro livros da Bíblia, Deus dizia olho por olho, dente por dente, né? Jesus veio dizer que devemos perdoar os nossos inimigos, não é? Veio trazer o Novo Testamento com uma nova mensagem e de alguma forma uma mais humana forma de estar uns para com os outros. Mas o que é certo é o seguinte: estas armas nucleares, estes Trident II, que têm entre 3 a 5 ogivas nucleares, cada um com 475 kilotons, podem ser lançadas dos submarinos classe Ohio, que a América neste momento tem 14, cada um deles tendo a capacidade de poder transportar em si 20 ogivas nucleares. 20 ogivas nucleares, não, 20 mísseis Trident II, cada um deles com 3 a 5 ogivas nucleares. Agora imaginem o seguinte: cada míssil tem 3 a 5 ogivas nucleares. Quer dizer que 10 mísseis podem ter entre 30 a 50 bombas nucleares. 20 mísseis podem ter entre, simples, né? Entre 60 a 100 bombas nucleares, unicamente num submarino. 100 bombas nucleares. 14 submarinos dá 1400 bombas nucleares. 1400 bombas nucleares só nos... Isto é triste que se diga, né? Só nos 14 submarinos classe Ohio que a América tem. Para a parte dos silos com mísseis intercontinentais que tem no seu território aqui na América. E para além dos bombardeiros B-1 e o B-2 e o B-52, que têm a capacidade de carregar também armas nucleares com a mesma capacidade de destruição. Embora os aviões não sejam de alguma opção mais, como é que é dizer, principal que se poderá usar, calcula-se que caso um cenário desse aconteça, que os primeiros mísseis serão lançados de terra dos silos nucleares, os chamados intercontinentais ballistic missiles, e eles terão como objetivo, como é que dizer, objetivos militares, posições militares da parte oposta. Enquanto que os submarinos, estes que estou a dizer com 1400 bombas nucleares, iriam ter como objetivo objetivos civis, cidades, população, carne humana, humanos, pais, filhos, mães, tios, tias, todos aquilo que nós somos. Não interessa se são russos ou são americanos, somos todos seres humanos. O que é importante compreender aqui é o seguinte: estamos sem dúvida à beira de uma possível catástrofe a nível mundial. E é preciso que as pessoas tenham consciência da destruição que uma terceira guerra mundial com o uso de armas nucleares pode trazer. Calcula-se que na primeira meia hora 55 milhões de russos morreriam. Só na primeira meia hora. Os efeitos de uma guerra termonuclear entre os dois continentes, quando olhamos, isto eram os 55 milhões de russos se a América atacasse a Rússia. Calcula-se que a Rússia, sabe-se que a Rússia tem mais armas nucleares ativas com que tem a América. E sabe-se que a Rússia nem só tem objetivos americanos como seus targets, como seus objetivos de deployment das suas armas nucleares, como também todas as cidades europeias, inclusive Lisboa. Ok? Lisboa também faz parte da NATO. Todos os países que fazem parte da NATO, capitais
de países e cidades com população acima daquilo que é considerado para a Rússia como estratégicas. Cidades como em Portugal, como Faro, Lisboa, Porto, Beja, Porto Alegre, Coimbra, estas cidades sem dúvida seriam destruídas. Isto só em Portugal. Se vamos para a Espanha, sem dúvida Madrid, Barcelona, Valência, sem dúvida outros pontos importantes também, não é só na Espanha, mas também em França, a mesma coisa, Paris e outras cidades importantes também, bastante importantes e bastante populosas, como Paris, Estrasburgo e outras mais. Temos também o caso da Alemanha, Berlim, Hamburgo, Frankfurt, na Holanda, Amsterdão, na Inglaterra, claro, Londres, Manchester, sei lá, há tantas cidades que realmente têm população acima daquilo que é considerado não target para as forças nucleares russas. As russas têm mais armas nucleares porque a Rússia não tem unicamente como objetivo a América, tem também a Europa. E calcula-se que a Rússia tenha entre 100 a 500 ogivas nucleares direcionadas só para cidades europeias. Entre 100 a 500 ogivas nucleares só para a Europa. Calcula-se que tenha à volta de 1500 voltadas para a China. Calcula-se que tenha à volta de mais de 2000 voltadas para o continente americano. E quando eu digo continente americano, não falo só dos Estados Unidos da América. Falo inclusive do México, falo inclusive do Toronto, do Canadá, falo inclusive de alguns países da América Latina. Da América Latina e da América do Sul, como é o Brasil. O Brasil não está fora disto. O Brasil é uma potência extraordinariamente grande a vários níveis. E se o Brasil alinha com a América e com a União Europeia, ou seja, com a NATO, nestas incursões contra a Rússia, certamente serão o alvo. E a Índia também. Calcula-se que a Rússia tem objetivos bastante bem definidos no mundo inteiro, inclusive a África. Ninguém está protegido. Se a Rússia sentir que será destruída, dirá: eu posso ser destruído, mas não vou sozinho. Não é? Costuma-se dizer que só quem morre só são as árvores. E morrem de pé. As árvores são os únicos seres que morrem de pé, de verdade. Todos nós sucumbimos e todos nós caímos. Mas as árvores são o único ser vivo conhecido que morre de pé e de pé fica, mesmo depois de morrer. O que é certo é o seguinte: se uma bomba nuclear de 475 kilotons caísse, por exemplo, em Lisboa, num raio de 13 km, tudo seria completamente destruído. Completamente, quando eu digo, é terraplanado. Isto só para falar de Lisboa. 13 km terraplanados. Depois haveriam mais outros quantos quilómetros de queimaduras de 3 graus, de ventos com intensidade superior a 700 km por hora, que certamente não deixaria nada de pé. E depois o problema maior das bombas nucleares não é a explosão por si, é os seus efeitos radioativos e o seu chamado fallout, que é depois das armas terem sido detonadas, a sua radiação e os seus efeitos sobre a humanidade e sobre todos os seres vivos que nela tenham que sofrer esse impacto. Isto é realmente sério. Se eu venho falar disto, não venho falar disto só por acaso, não venho falar disto para ser alarmista, nem para vos assustar. Só venho falar disto para vos sensibilizar, para que vocês tenham a capacidade de compreender que devemos apelar aos nossos líderes, cada um de nós, da forma que lhe é possível, para que o mundo tenha mais compreensão sobre o que é a possibilidade de uma terceira guerra mundial e as suas consequências.
Por isso, deixemos de fazer braço forte com a Rússia. A Rússia tem a capacidade de destruir praticamente o mundo inteiro. Tem mais de 5.500 ogivas nucleares. 5.500 ogivas nucleares. Pode completamente destruir o mundo inteiro. Mas a Rússia não está só nisto. A Rússia tem a China do seu lado. E a Rússia tem o Norte-Coreia do seu lado. E a Rússia também tem o Irão do seu lado. Ok, podemos chamar o lado do mal, mas estão unidos. Estão unidos e estão unidos contra o nosso lado. E essa união é demasiado forte para nós pormos na equação de poder pôr aí uma vitória. Por isso, devemos saber às vezes retroceder. Sabemos às vezes saber pedir perdão. Saber perder às vezes. Nem só ganhar é importante, é saber perder também é importante. E neste momento não é uma questão de perder ou ganhar. É uma questão de ter a consciência e a inteligência suficiente para compreender que nesta guerra ninguém ganha. Se uma terceira guerra mundial acontecer e se nós levarmos a Rússia ao ponto de ela se sentir pressionada a ter que usar armas nucleares, eu acredito que o Vladimir Putin tem um sangue frio necessário para as usar. Ele é um ex-agente dos chamados serviços secretos da ex-USSR, ou seja, da ex-União Soviética. Uma pessoa que é treinada pelos serviços secretos do KGB ou do FBI, elas deixam de pensar emocionalmente. E principalmente quando têm cargos de chefia em altos ranks, eles são lógicos. Eles utilizam a lógica e usam as suas decisões de acordo com aquilo que é lógico. Independentemente dessa lógica às vezes não fazer sentido para nós. Claro que não tem lógica nenhuma utilizar armas nucleares, segundo o vosso e o meu, talvez, ponto de vista. Segundo o Vladimir Putin, a lógica dele certamente poderá ser diferente da nossa. A forma com que ele compreende o mundo e vê o mundo, as suas perspectivas e as suas razões dele poder pôr essa decisão em prática, podem ser diferentes das nossas. Só porque nós não somos capazes de fazer o mal a ninguém, não quer dizer que alguém não seja capaz de fazer o mal só pelo puro mal. Não devemos nunca menosprezar o inimigo. Devemos sempre contar com o pior dele. Se estamos à espera dele ser uma pessoa educada, respeitosa e que de alguma forma não fará aquilo que será errado contra nós, então não estamos a dar ao nosso inimigo o valor que ele merece como inimigo. Não se deve brincar com o fogo. Quem brinca com o fogo, tarde ou cedo ou tarde, acaba por se queimar. A Rússia é fogo. Não brinquemos com o fogo. Não defendo ideologias extremas. Por isso não posso defender uma terceira guerra mundial. Porque uma terceira guerra mundial é realmente o descalabro total da sociedade, é a total aniquilação e analisação de toda praticamente vida humana que existe. Pouco mais do que as baratas sobreviviam. Temos que ter isso em consideração quando pensamos no que é uma terceira guerra mundial. Isto não é uma brincadeira. Isto não é, amanhã logo penso nisso, isto não vai passar, deixa de coisas, isto não tem lógica nenhuma. Exatamente. As coisas que não têm lógica nenhuma por vezes acabam por acontecer. E as coisas que às vezes parece que nunca nos vão acontecer, não nos acontecem até acontecer. É quando acontecerem nós dizemos, aconteceu-me isto, isto não acontece a mais ninguém. Exatamente. Mas esse mais ninguém, num caso deste, será o mundo inteiro. Ou seja, isto pode acontecer a todos nós. Estamos no mesmo barco, a níveis neste patamar. Se uma guerra mundial de proporções mundiais acontecer, isto será realmente um inferno que aqueles que sobreviverem vão querer ter morrido para não sobreviverem realmente a uma desgraça tão grande. A dor
e o descalabro total da sociedade e tudo aquilo que nós conhecemos e que temos como garantido, como água quando abrimos a torneira, eletricidade quando tornamos, fazemos o switch on, tudo isso acaba. Água potável, água capaz de vocês beberem sem estar contaminada por radiação ou por outra coisa qualquer, será realmente algo que vocês nem eu pode determinar onde é que existe. Eu posso, tenho um equipamento de medição radiológica. Preparei-me, nem só a nível pessoal, para uma possibilidade ou uma eventualidade de uma terceira guerra mundial com o uso de armas nucleares, mas preparei-me também a nível de equipamento necessário para de alguma forma poder melhor encontrar formas de poder sobreviver de uma forma equilibrada. O que será extremamente impossível. E não digo impossível, mas o que será extremamente difícil. Mas eu acredito que nada é impossível. Por essa razão, ter apostado em ser um prepper e de alguma forma preparar-me para uma eventualidade desta dimensão. Eu acredito aí desse lado, cada um de vocês devia fazer o mesmo, não é? Eu dou os conselhos a vocês que eu tomo para mim mesmo, aqueles que eu acho serem acertados e de alguma forma eficientes. Nós devemos estar preparados para poder prevenir um erro e não corrigir um erro. Devemos criar condições para que os problemas não tenham de ser resolvidos, porque eles não vão acontecer. Aqui na América nós utilizamos uma palavra que eu uso e que realmente eu uso e abuso dela, que é ser proativo. Quer dizer, é pensar na antecedência dos factos. Quer dizer, aprendi há muitos anos atrás que a inteligência consiste na capacidade de anteceder as consequências. Quando temos essa capacidade, compreendemos que realmente a preparação nunca é demasiada ou nunca é extrema, porque nós nunca sabemos o que é que nos pode esperar no futuro, não é? E por isso devemos criar um plano para poder sobreviver a qualquer eventualidade. Eu não digo só em termos de guerras nucleares, digamos um shift completo no planeta, um problema de raios cósmicos, um problema de uma erupção no Sol que pode trazer um magnético pulso que pode destruir a rede elétrica toda e destruir tudo aquilo que é eletrónico que esteja conectado à rede elétrica. Há tantas coisas que podem acontecer. É algo que a leitura nos proporciona. É uma aprendizagem sobre todas as possibilidades. E quando lemos sobre este tipo de matérias, ficamos informados sobre aquilo que devemos ou não devemos fazer para nos podermos preparar para qualquer uma destas catástrofes ou qualquer uma destas infelizes eventualidades, não é? Por isso eu acredito no seguinte: eu acredito que o seguro morrer de velho. Mais vale estar preparado e nunca ser necessário usar tudo aquilo que se tem, do que não estar preparado e acontecer algo e sermos apanhados desprevenidos, sem estarmos preparados para poder sobreviver a essas eventualidades que possam acontecer. Por isso, o meu conselho sempre será que todos nós devemos tentar estar à frente de todas as possibilidades. E é difícil isso, não é? Não é fácil. Eu acredito que ninguém tem a capacidade de estar à frente de todas. Todos nós temos aqui e ali pontos onde não estamos ao nosso melhor nível. O que é natural, somos humanos. Mas não é natural por seres humanos, é natural porque de alguma forma temos tantas coisas com que pensamos que às vezes não compreendemos que o que é importante na vida é a nossa sobrevivência e de alguma forma que ela seja o mais útil possível para que a próxima geração possa ter uma vida melhor. Tem sido assim através dos tempos. Uma geração deve passar um mundo melhor sempre para a outra. Eu acredito nisso e devemos sempre
dar à próxima geração oportunidades que não nos foi dado a nós e assim constantemente se melhora a humanidade e a sociedade em si, não é? Mas o que é certo é o seguinte, hoje vim aqui falar do que pode ser a Terceira Guerra Mundial e realmente penso que cada um de vocês aí desse lado devia analisar isto mais seriamente. Criem um plano para se alguma coisa dessas acontecer, para onde é que vocês se devem dirigir, caso isso esteja na vossa área. Devem ter máscaras, porque caso exista uma explosão nuclear na vossa área, ou mesmo não seja na vossa área, as partículas que andam no ar terão cargas atómicas e terão radiação e que podem prejudicar o vosso corpo e danificar os vossos órgãos e de alguma forma trazer cânceres e outras coisas e morte prematura muito dolorosas. Eu acredito que devem ter máscaras, mais não seja as chamadas N95, ou seja, N95. Se tiverem P100, ou seja, P100, será muito melhor ainda. Se puderem ter máscaras, as chamadas nucleares, químicas e radiológicas e biológicas, serão ainda muito melhores. Que são estas que eu mostrei a vocês no outro dia. Por acaso agora não as tenho aqui, tenho ali, tenho no outro lado. O que quero dizer com isto é o seguinte. Tenham pelo menos formas de respirar. Tenham água suficiente para pelo menos 2 a 3 meses em casa. Tenham comida pelo menos para 1 mês, 2 meses, para 3 meses, 6 meses será aquilo que será que eu acho e que cada um devia ter pelo menos para 6 meses, não é? Para aqueles que querem estar melhor preparados no ano será realmente aquilo que eu acredito ser o mínimo para poderem estar em paz com vós mesmos, pelo menos durante o ano. Devem ter rádio a pilhas, que possam ouvir as notícias ou alguma informação que seja dada pelos serviços de informação que possam ainda estar ativos, para além daqueles todos que foram destruídos. Por isso existem canais como o NOAA, onde realmente haverá informação nem só sobre as marés e sobre os ventos e sobre a possibilidade de chuva e outras coisas mais, mas também aí serão dadas informações em caso de uma Terceira Guerra Mundial. Por isso, comprar um rádio com o NOAA System é extremamente importante ter. Eu tenho alguns 2 ou 3, então acho que ali tenho 8 diferentes. Tenho 3 especificamente só do NOAA e tenho mais 5 que são com NOAA e outras frequências. Frequências que não são muito usadas no dia a dia como o AM e o FM. São frequências muito mais baixas do que o AM e o FM. E por isso eu ter esses rádios com essa habilidade. Eu vou mostrar a vocês um destes dias. Esses rádios todos que eu tenho, nem só os rádios de frequência do cidadão, que também são importantes ter, mas tenho ali o Cobra, como vocês têm ali em cima. Tenho o Cobra deste lado, aqui deste lado tenho outro que é o Galaxy, que são extremamente bons. São rádios com 40 canais da banda do cidadão, extraordinário. Tenho outros rádios deste género, mas que são mais deste género assim, que são mais portáteis, para além daqueles que são outros. Tenho deste género aqui, que são os Cobra também, que são espetaculares, são uns rádios muito bons. São rádios com mais ou menos à volta de 35 km, estes 35 km. Os que tenho ali, com antenas que eu tenho preparadas para eles, podem atingir até cerca de 105 km. Isto em dias bons. Em dias maus, no máximo 35 km, e estes em dias maus, no máximo 5 km. Há vários tipos de antenas, eu tenho vários tipos delas, não é? Para além das antenas chamadas móveis, são estas, não é? Tenho estas antenas que podem ser postas em cima de um carro e que podem não só adaptar a este rádio, como se podem adaptar a outros rádios que eu tenho, não é? Por isso, rádios são importantes. É importante ter lanternas. Não digo esta lanterna, porque esta lanterna que eu tenho aqui é uma lanterna realmente que eu não aconselho as pessoas a terem, porque realmente esta lanterna é algo único. A lanterna é a lanterna mais grande do mundo. Esta lanterna tem 100 megalumens, ou seja, 100.000 lumens. É a lanterna mais potente alguma vez criada pela humanidade. Custa à volta de $1000. É uma lanterna que foi criada pela Imalent, aqui no Texas. Eu tenho várias lanternas destas. Várias não, tenho 2 destas, aliás. Tenho esta cabeça aqui deste lado e tenho esta cabeça outra
esta cabeça ou outra. Uma tem 100 megalumens, a outra tem 35 megalumens. São realmente lanternas extremas. Para além destas, tenho aqui, como vocês podem ver, tenho aqui várias lanternas de vários tipos. Tenho aqui pelo menos que eu posso mostrar a vocês uma variedade incrível de lanternas. Tenho lanternas inclusive que trabalham sem pilhas, trabalham unicamente só por fazer mover esta coisa aqui e nós podemos ligar e elas dão luz. E uma pessoa move-as assim que elas começam a dar luz. E quanto mais a gente move, mais luz dão mesmo quando há escuridão. Só da gente movê-las, elas próprias criam energia e não precisamos de bateria, quer dizer que nunca ficamos sem alguma forma de iluminação, que é bastante importante. Estas são criadas por um sistema magnético que existe entre o ponto e aqui e cria de alguma forma fluxos de eletrões que fazem os lúmenes serem transmitidos para a lanterna. Mas tenho outras, tenho várias, estes são apenas alguns exemplos que eu vos estou a dar, não é? Falei desta porque esta realmente um dia vem falar exclusivamente desta, porque esta realmente não é apenas uma lanterna, ela tem a capacidade de iluminar à volta de 1,5 km, completamente visível. Eu já fiz testes sobre isso, realmente são verdadeiros, são autênticos. A cabeça que tem, esta cabeça são 35 megalumens e estas são 100 mil megalumens. Estas são 35 mil, estas são 100 mil, o que realmente é realmente incrível. Esta lanterna tem inclusive ventoinhas para arrefecer a luz por dentro. Tem uma deste lado e tem outra deste lado aqui. Incrível. E funcionam muito bem. Quando se liga, normalmente quando eu a ligo, ela realmente, uma lente é realmente uma marca espetacular. Vocês estão a ouvir as ventoinhas? É só as ventoinhas, para vocês ouvirem só o fã. São só as ventoinhas que arrefecem o sistema, não é? Quando se liga esta lanterna mesmo ao máximo, realmente estas lanternas são realmente algo que é assustador. Eu ponho agora aqui só 700 lumens. Agora imagina se eu ponho, isto são 100 megalumens. Vocês veem isto? Uau! Isto é incrível, é realmente incrível. Isto é apenas uma pequena demonstração sobre isto, que eu não vim falar aqui disto hoje. Por isso deve ter lanternas também. Para lanternas devem ter luvas. Luvas, se puderem ter fatos, os chamados fatos de proteção radiológica, não é? E química e bacteriana, isso também poderá se vocês tiverem que ir à rua. Tentem manter-se dentro de casa o máximo que puderem. Se puderem ter algum sistema de purificação do ar, era bom que pudessem ligar, se tiverem energia para resistir. Por isso, ter um gerador que possa transmitir entre 2.000 a 12.000 watts de energia será excelente. Aquilo que eu tenho ali são 12.000. Um gerador de 12.000 megawatts que pode dar energia para a vossa casa toda. Mas para poderem ligar um gerador desses à vossa casa, têm que criar um sistema na vossa casa para quando isso acontecer, vocês poderem desconectar da rua e poderem conectar o vosso gerador ao vosso sistema, tendo de alguma forma transmitirem a vossa energia para a rua e poderem criar algo realmente que não é aconselhável, ok? Vocês perdem energia e acabam por poder mandar para a rede uma energia que não lhe pertence e podem criar ali um problema no... Em Portugal é diferente que aqui na América, mas não interessa, não façam isso. Se tiverem que ter um gerador ligado às vossas casas, que façam um sistema separado, onde possam desconectar o sistema que vem da rua, para poderem conectar aquilo que vocês têm na vossa própria casa, nesse gerador, não é? Eu aconselho, se quiserem ter um gerador, um gerador de 12.000 watts é o essencial. Dá para ter não é só o frigorífico, mas também a televisão e outros meios de poder carregar telemóveis, iPads e outras coisas mais, mesmo que não sejam possíveis fazer comunicação com eles. É importante para as pessoas que estão habituadas a estas novas tecnologias poderem ter acesso a alguns filmes que tenham aí dentro, outras coisas mais, para poderem melhor passar o tempo sem entrarem em muito stress. Isto são apenas alguns conselhos meus, não é? O que é importante acima de tudo é sobreviver. E a sobrevivência é bastante importante. Numa guerra nuclear, vocês devem se pôr o mais possível dentro de uma cave. A sério, não estou a brincar.
porque o que é a medida de botão que é necessária para poder parar a radiação e chegar ao vosso corpo é mais ou menos deste tamanho assim. É quase um método de grossura de botão que pode parar as radiações emitidas por uma arma nuclear, principalmente as radiações gama. Por isso é importante que tenham protegido contra isso. E as caves são o sítio mais importante. Nós aqui chamamos basements, e aqui praticamente na América todas as casas têm um basement. Isso é importante. Se as casas tiverem, a vossa casa tiver um basement, se não tiverem, cavem um. Façam um lugar onde vocês possam estar confortavelmente, pelo menos durante uma semana. Porque é mais ou menos o tempo chamado de, como é que é dizer, de radiação ativa, pois a radiação começa a decrescer, até que chega a um ponto que é realmente admissível e que de alguma forma não pode danar os tecidos. Não pode danar os tecidos, entre aspas. Vejam bem, Chernobyl. Chernobyl, há quantos anos aconteceu o problema de Chernobyl? Foi nos anos 80. Por isso, há mais de 30 anos, e todavia continua a não ser possível viver naquelas zonas derivadas da radiação. Não se deve beber, nem comer, nem viver em nenhum daqueles territórios que fazem parte desses reatores que explodiram na Ucrânia, em Chernobyl, que ainda hoje continuam a estar os níveis radiológicos demasiado elevados, seguros para a humanidade poder suster durante muito tempo. Por isso, algumas pessoas vão lá e conseguem ir lá e voltar de lá, mas cuidado, pode-se ir lá e voltar de lá, mas não se pode estar lá por muito tempo. O nível de radiação que o corpo adquiria por dia não pode ser superior ao número que realmente pode ser apanhado naquela área. Por isso, só porque se pode ir a Chernobyl não quer dizer que se possa lá viver durante muito tempo. Pode ir, mas pode ter que sair lá no mesmo dia, porque a radiação iria exceder os níveis considerados seguros para uma pessoa continuar com uma saúde com aquele nível de radiação. Ok, malta, há tanta coisa para falar sobre isto, pá, eu tenho que vir aqui com um vídeo mais sério sobre isso, sério mesmo. Mas hoje estou cansado, só vim mesmo aqui para trazer um alerta e para trazer um pouco de sensibilidade da vossa parte, para que vocês compreendam que se devem preparar minimamente. Comprem potássio e iodino, é bastante importante, vão ir à farmácia, isto não é caro. Potássio e iodino, comprem pelo menos de 35 a 50 miligramas, isso é importante para saturar a tiroide, para evitar que vocês tenham câncer de tiroide. É a primeira parte que a radiação ataca, são a glândula da tiroide, e isso que causa cânceres muito repentinos, que em 4, 5, 6 meses a pessoa pode morrer imediatamente, depois dessa radiação ter excedido os níveis seguros para a tiroide. Por isso é importante saturar a tiroide com potássio e iodino. Comprem potássio e iodino, vão às farmácias, comprem pelo menos uma caixinha disso, ou uma garrafinha com pelo menos 20 ou 30 comprimidos disso. Serão necessários principalmente para as primeiras 48 ou 72 horas no mínimo. A longo prazo vocês deveriam continuar a tomar pelo menos durante 10, 12 dias, 15 dias. Não sou nenhum doutor, nem pretendo ser, não tenho as qualificações necessárias para poder dar esta informação de uma forma segura. Por isso, para mais alguma informação que queiram saber sobre isto, devem-se informar com o vosso doutor ou ter alguém que vos possa informar de uma forma mais correta sobre este assunto. Eu não sou a pessoa que estou ao nível de poder dar a vocês esta informação de uma forma profissional. Por isso, isto é apenas uma recomendação. Claro que vocês devem informar-se com os vossos doutores para poder realmente saber quais as consequências e quais os efeitos secundários e os seus benefícios ou os seus malefícios de aí que podem prever daí, não é? Por isso, tomem atenção. Escutem, ouçam quem tem que falar aquilo que tem que falar, mas sempre tomem a decisão de consultar um especialista dentro da área em que vocês devem tomar uma decisão sobre ela, não é? Não unicamente se baseiem nas falas ou no conhecimento de uma pessoa que apenas tem uma cultura geral e que realmente não é específica sobre a área em que eu estou a informar vocês, ok? Pronto, feito este disclosure, que é bastante importante, não é só para a minha proteção, mas para a vossa. Quero que vocês saibam que, tem aqui, se quiser alguma pergunta, aqui nos meus vídeos e abaixo, vocês podem perguntar: Carlos, olha, o que é que se passa, o que é que posso fazer neste caso ou naquele caso, eu terei a informação necessária para vocês. Há 14 anos que me ando a preparar para isto, por isso é o suficiente. Eu já li muitos livros sobre isso, tenho vários livros sobre a matéria.
tenho livros sobre todas estas áreas específicos que realmente me deram a mim uma compreensão sobre o que é sobreviver extraordinária. Nas mais possíveis e impossíveis possibilidades que o mundo nos pode apresentar. Ok, malta, hoje fico aqui com este vídeo e nestas conversas com o mundo vos deixo com um abraço para o mundo inteiro e até o próximo vídeo. Bye bye!